Olá, amados, aqui é o pastor Alexandro, da Comunhão Quixaba, de Carazinho, Rio Grande do Sul. Que bom que você chegou até o nosso canal. Temos certeza que você será edificado pela palavra de Deus. Então, neste momento, nós vamos ter um louvor e logo em seguida terá uma palavra que vai edificar a sua vida espiritual. Continue abençoado em nome de Jesus. Tua alegria é a força do meu coração. Dono dos meus dias és meu rei, minha
Aleluia, graça e paz sobre a sua vida, amém? Graças a Deus, muito bom estar com a igreja amada. A gente tem tido o privilégio, a oportunidade, a honra de poder quase que anualmente dar uma passadinha, né, estar com os irmãos aqui e ver o crescimento da igreja avançando. Estamos pela primeira vez conhecendo o novo espaço, né, esse templo novo, e junto com isso já estou vendo bastante isso, bastante rostinho novo, né, que bom, que coisa boa, que privilégio. Estão ajeitando lá o microfone. Quero trazer o abraço, pastor Pio, pastora Rose, estão viajando, estão lá na Europa nesse momento, mas alegres, felizes, né, por podemos estar comemorando os 5 anos como Comunhão Cristã Aba. Nós sabemos que existe uma história, né, já diante disso, quando a gente já caminhava junto, inclusive, né? Viemos aqui antes de se tornar Aba, mas hoje, né, temos, né, a mesma identidade, né, o mesmo fluir. Então, nosso abraço do pastor Pio, pastor Arroz, da mesma forma do pastor Rômulo, pastora Luísa, ali pastores em Curitiba também, vivendo esse novo tempo e também muito felizes de ser igreja com vocês, né? Eu sempre gosto de dizer lá em Curitiba, e é onde nós vamos, é muito bom ser Aba com você, né? É uma alegria. E falando de ser Aba, e como nós estamos comemorando 5 anos de aniversário dessa igreja, e como eu percebi que tem bastante rostinho novo chegando, eu imagino que vocês conversam sobre isso, mas, né, trazer um pouquinho assim aquela compreensão daquilo que Deus depositou no nosso coração como igreja lá em Curitiba, e cremos que isso avança junto com as igrejas aliançadas e de extensão. O nome Comunhão Cristã Aba, a palavra Aba, você sabe, significa pai, paizinho. Não é simplesmente pai. É um papai, é um paizinho, né? Fala a respeito de um relacionamento íntimo de pai e filho, né? Um relacionamento próximo, um relacionamento cheio de amor, recheado de amor. E uma das características ou uma das vocações, chamados que Deus nos deu como igreja, como Comunhão Cristã Aba, fala a respeito da consciência de que cada um dos membros deve ter de que é um filho e uma filha amada de Deus. Nós não temos isso, inclusive a gente até meio que resiste a trazer uma consciência de servos. Nós queremos que tenhamos a percepção que Deus deseja, inclusive, de que nós somos filhos. Como filhos, servimos a Deus? Sim, né? Mas nós sabemos que Ele é o nosso Pai amado. Sabemos que Ele deseja, como um Pai, que nós, filhos, possamos usufruir da herança que Ele tem para nós e nos deu em Cristo Jesus. Sabemos que, como filhos, não precisamos ter medo do nosso Pai. Podemos chegar e dizer: Aba, papai, paizinho. E isso faz muita diferença, porque quando você não tem a consciência de filiação, você enxerga Deus como Deus onipotente, onipresente, majestoso, excelso, que Ele é. Mas sem a percepção de que Ele é Pai, quando você vai conversar com Ele, quando você vai orar, você vai automaticamente assumir uma posição, uma postura de quem é distante de Deus. Vai fazer aquelas orações do tipo: ó Pai, nem Pai para falar, né? Ó Deus dos céus, glorioso Senhor, que habita nos céus e criou essa terra. O Senhor é tão imenso e extraordinário, e eu sou uma pulga na sua presença. E você se relaciona com distância, com afastamento, imaginando um Deus lá que está te avaliando. Mas quando você entende que você é filho, e você é um filho e uma filha amado por Ele, que Deus ama a você, que o seu Pai te ama
com a mesma intensidade para você para o nosso Pai Celestial, você tem o mesmo valor que Jesus tem? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Deus considerou que você vale tanto quanto Jesus vale. Ao ponto de dizer, Jesus, você vai morrer no lugar dele. Já pensou nisso? Deus Pai ama Jesus, e da mesma forma que Ele ama Jesus, Ele ama você. Você é amado por Deus. Então esse é um aspecto da nossa consciência e vocação como igreja, que cada pessoa que faz parte, que caminha conosco, sabe, eu sou um filho amado de Deus. E por isso eu posso caminhar sem culpa, sem condenação, e eu posso me aproximar com confiança à presença do meu Pai. E um segundo aspecto, juntamente com essa ideia de filiação, e também faz parte da nossa vocação como igreja, é forjar em nós filhos a maturidade cristã, a maturidade de filhos. Porque filhos maduros podem usufruir da herança, mas filhos imaturos não usufruem da herança mesmo sendo filhos. Como assim, pastor? Um filho não usufrui da herança mesmo sendo filho? Um filho imaturo, ele não pode usufruir de coisas, de herança, dos bens que o pai tem até ele chegar à maturidade. Você talvez já tenha ouvido esse exemplo, mas vale a pena repetir porque ele é didático. Imagine um pai que tem 2 filhos, um filho tem 15 anos e outro filho tem 20 anos. E o filho de 20 anos diz, pai, eu quero passear. Hoje é sábado, eu quero dar um rolê na cidade. E acontece que esse pai é um pai extremamente rico. Tem uma garagem com vários modelos de carro. Tem Porsche, tem Jaguar, tem uma Ferrari, né? Ele é um pai extremamente rico. E o filho de 20 anos diz, pai, hoje eu queria sair com a Ferrari. Você me empresta a chave para dar um rolê na cidade com a Ferrari? E o pai vai dizer, tá bom, filho. Aquilo que é meu é seu, está aqui a chave e curta, usufrua. Vai lá, vai passear. Aí o filho mais novo, empolgado, ao ver a cena do filho mais velho saindo com a Ferrari. E o filho mais novo diz, pai, eu também quero dar um rolê na cidade. Faz o seguinte, pai, me empresta a chave do Jaguar. O pai vai entregar a chave para o filho de 15 anos? Não vai entregar a chave para o filho de 15 anos, porque ele não é filho? Não, ele é filho, tanto quanto o outro. Mas ele ainda não tem a maturidade para pegar a Jaguar. Ele vai fazer o mau uso, ele vai estragar, não vai nem saber dirigir, enfim. Né? Por quê? Por maturidade, falta de maturidade. E nós entendemos que filhos maduros de Deus usufruem da herança. Filhos imaturos ainda não. Então, como igreja, nós temos essa vocação, essa compreensão de chamado de Deus, de trabalhar com os membros da nossa igreja, ensinando, ei, você é um filho amado, você é uma filha amada. E olha, existem favores, bênçãos, nosso Pai é extraordinário e tem muito para você usufruir da vida cristã. Se eu perguntar para você, você não tem aquela sensação, aquela impressão em você, existe uma vida melhor do que eu estou vivendo? Você não tem essa sensação? Mesmo que você viva uma vida boa, você não tem aquela consciência, puxa, tem algo a mais, existe algo a mais. E por que você tem essa impressão? Não é sua, não é sua cabeça, é que existe. Nosso espírito está constantemente dizendo para nós, ei, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus veio para que vivamos uma vida abundante. E enquanto a gente não vive essa abundância de vida, nós não estamos honrando o motivo da vinda de Jesus. E aí o Espírito Santo está bombando na gente. Ei, existe uma vida mais excelente, existe uma vida mais majestosa, existe uma vida melhor para se viver. Só que nós só acessamos isso com crescimento cristão. E aí a nossa base, o nosso fundamento é a palavra de Deus. Não são emoções, não são palavras de motivação, não é treinamento de alma,
não é tratar você no seu comportamento, tentando transformar quem você é. Não. Nós queremos que você saiba a sua identidade em Cristo. E a partir da sua compreensão saudável da sua identidade em Cristo, isso vai se manifestar, isso vai florescer naturalmente em comportamento. Mas não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Falando de tudo isso, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu quero trazer um pensamento hoje para os irmãos a respeito de um aspecto, uma característica de mudança de vida que o cristianismo propõe. Quando nos aproximamos do reino de Deus, quando começamos a nos relacionar com Deus, com o nosso Pai, a palavra de Deus, ela nos propõe, ela nos incentiva a termos mudança de vida. E essa mudança de vida, ela se manifesta em atitudes, em ações, em forma de pensar, em forma de enxergar, em forma de ser, sobretudo. E ela nos, então, propõe essa alteração, essa nova forma de viver. A Bíblia, inclusive, fala sobre deixar morrer o velho homem para que possa viver uma nova vida, um novo homem. Olha só o texto de Romanos 6, capítulo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4, diz assim: nós fomos sepultados com Ele. Ele quem? Jesus. Na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Percebe que a proposta divina, a proposta do nosso Pai Celestial é que nós possamos viver uma nova vida. Essa vida mais excelente que a gente percebe que existe. E aí ele diz o seguinte: olha, vocês se permitam ser crucificados com Cristo, morrer o velho homem, para que vocês possam viver uma novidade de vida, uma nova postura, uma nova atitude, uma nova identidade. Aqueles que estão em Cristo são uma nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E Deus, que é maravilhoso, bom, perfeito e agradável. Quando decidimos caminhar numa nova vida com Cristo, a palavra então de Deus, ela nos orienta a ter essas novas atitudes, novas posturas de vida. Porque as velhas práticas, elas traziam prejuízo a nós. De repente, eu era uma pessoa que tinha dificuldade de perdoar. E aí a palavra de Deus trabalha a respeito do perdão. E me ensina que um filho de Deus, ao filho de Deus é nada. Que a falta de perdão não gera prejuízo a quem não é perdoado, mas gera prejuízo a quem não perdoa. Eu não perdoo tal pessoa. Para ela não muda nada. Mas em mim fica a amargura, fica o ranço, eu fico preso àquela situação. Gera prejuízo para mim e não para o outro. Olha esse outro texto aqui, uma proposta de Deus, só para confirmar na palavra. Em Efésios 4:22, fala um pouquinho sobre esta antiga maneira de viver. O texto diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir de uma nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Percebe que a palavra de Deus vai trabalhando conosco e vai nos ensinando à medida que vamos tendo intimidade com a palavra de Deus. Vamos sendo levados, conduzidos pela palavra. Ei, quanto à maneira antiga de viver, vamos deixar isso de lado? Vamos deixar isso para trás? Vamos caminhar de uma nova forma, vamos ter uma nova postura, vamos revelar essa nova identidade que temos agora em Cristo. E a palavra vai trabalhando sobre isso. E são tantas coisas que Deus nos abençoa em podermos viver de forma diferente. Antes angustiados, agora podemos ter paz. Antes rancorosos, agora livres para abençoar. Antes isolados, solitários, hoje nós temos comunhão com a família de Deus. São tantas coisas que a palavra nos propõe de mudança de vida.
Mas hoje, como a gente está num aniversário, eu quero propor a reflexão a respeito de um aspecto que encaixa bastante com o aniversário. Qual é? A alegria. A alegria. Você sabia que uma das propostas divinas a respeito dessa nova vida é uma vida cheia de alegria? É interessante que pessoas têm receio de muitas vezes se aproximar de Deus ou vir à igreja e pensam assim: puxa, mas se eu for na igreja, daí eu não posso isso, não posso aquilo, não pode aquilo outro, lá não, eu acho que eu não vou ter a liberdade. Um monte de bobagem. Um monte de bobagem, porque se tem um lugar onde nós somos livres é aqui, né? Se tem um lugar onde eu posso experimentar, usufruir, né, constantemente de liberdade, é na igreja. Ah, pastor, mas crente não pode fumar. Não. Na verdade, o crente pode não fumar. E quem tem dependência não consegue, porque é preso a isso. Ah, mas crente não pode beber. Não, o crente, ele pode não beber. Mas quem sofre de alcoolismo é preso à bebida. Percebe que não é livre? Chama de liberdade, mas na verdade a pessoa muitas vezes está aprisionada a isso, né? E a palavra fala então também sobre a alegria. Alegria. E é interessante que é um tema que parece periférico talvez, mas ele é central na palavra de Deus. Olha só esse texto que nós encontramos no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Um versículo de 3 palavras, muito curto, mas muito forte. O que a palavra de Deus diz? Estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. Percebe que a palavra de Deus aqui, ela inclusive parece que impõe, está no imperativo, não é uma sugestão. O texto não está sugerindo: ei, sorria, ei, não, dá uma chance para a alegria. Não, o texto está dizendo o seguinte: alegria é um estado que você deve estar experimentando e constantemente. Estejam sempre alegres. Ah, não, mas eu acho que tem momento de não estar alegre. Segundo a palavra de Deus, não. A palavra de Deus está dizendo que nós podemos e devemos estar alegres sempre. Então, como sugestão, vire para a pessoa que está do seu lado e mostre os seus 32 dentes. Se tem menos, diz: irmão, paciência, já foi alguns. Estejam sempre alegres. É uma sugestão pesada de Deus? Ou é uma ordem difícil? Ou é uma ordem de um pai amoroso? Filho, alegria, filho. Filho, esteja sempre alegre. E é interessante que a palavra de Deus, o texto por si só já é bastante incisivo, mas a palavra de Deus, apesar de ser extremamente econômica, tudo aquilo que está escrito tem valor e tem um porquê estar ali, ela repete esse conceito lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. E quando eu estava lendo esses textos, me veio uma interrogação. Porque, ok, Deus, o Senhor deseja que eu esteja seja uma boa sugestão, Deus. Tem momentos que não é fácil. Tem momentos que eu não estou a fim de sorrir, não. Tem momentos que a alegria parece que não faz parte, não tem espaço. E o Senhor está dizendo que é para eu me alegrar em todo o tempo, mesmo nesses tempos onde eu acho que não tem espaço para alegria. Deus, por quê? Existe algum prejuízo em eu ter momentos onde eu deixo a alegria de lado, então? Porque se o Senhor está dizendo que eu devo estar sempre alegre, deve ter um propósito, deve ter uma razão.
Se o Senhor não quer que eu me afunde em tristeza, é porque a tristeza vai trazer dano. E eu comecei a me perguntar, Deus, qual é o benefício da alegria? É só alegrar? Só sorrir? Só mostrar os dentes para o vizinho? Por quê? Existe algo a mais aí. Eu comecei a me questionar a respeito disso. E eu acho que, não vou dizer que eu consigo extrair todos os porquês e todo o valor, mas eu acho que aprendi algo muito, muito, muito importante. Quando falamos de alegria, precisamos entender que existe uma diferença entre ser alegre e estar alegre. Existem diferenças. Ser alegre, ou melhor, estar alegre é uma expressão da minha alma. Ser alegre é uma expressão do meu espírito. A minha alma, ela lida com as circunstâncias. A minha alma, ela é alimentada pelos 5 sentidos: audição, visão, olfato, paladar, tato. Eles percebem, as circunstâncias que eles percebem afetam as emoções da minha alma. Sendo favoráveis, produzem alegria na minha alma. E eu posso estar alegre na minha alma. Dependendo das circunstâncias, elas produzem angústia, ansiedade. E aí eu tenho dificuldade de expressar a emoção da alegria na minha alma. Por isso, quando Deus está falando aqui, sejam sempre alegres, Deus não está falando com a nossa alma. Ele está falando com o nosso espírito. Por quê? Porque o ser alegre fala a respeito de um fruto do Espírito. A palavra de Deus fala que o Espírito tem um fruto chamado amor, e o fruto amor do Espírito, ele tem manifestações, e um deles é a alegria. Para não ficar só na minha palavra, vamos ler o texto que diz, que nos comprova isso, Gálatas 5, 22 e 23, o texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. No versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. E no Espírito, sim, nós podemos estar sempre alegres. O nosso Espírito, ele tem como fruto natural dele a alegria. O Espírito, por que o Espírito é alegre? E por que a circunstância, por que a alma nem sempre está alegre? Porque o Espírito tem como fundação, fundamento, base, lastro da alegria a palavra de Deus. Já a alma tem por base, lastro, fundamento da emoção, alegria, a circunstância. A palavra de Deus não muda. Por isso, o Espírito pode estar sempre alegre. Mas a circunstância muda. E aí a minha alma tem hora que está alegre, tem hora que não está. Conseguimos entender isso? A alma precisa de circunstâncias favoráveis para se alegrar. Enquanto o Espírito, ele confia na palavra de Deus e por isso ele independe de circunstâncias, está sempre alegre. Existe um texto em 1 Tessalonicenses 5,18 que diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Algumas pessoas pensam assim, puxa, esse texto é difícil. Como dar graças em todo o tempo? Tem situações difíceis, tem circunstâncias difíceis. E aí uma das coisas que as pessoas já entendem errado pensam assim, leem o texto errado. Por tudo deem graças. E não é isso que o texto diz. Não é isso que o texto diz. Não diz para agradecer por todas as coisas. Existem coisas que são ações malignas e não temos que agradecer por elas, não. Mas em todas as circunstâncias, em qualquer momento, a gente pode ser grato. E a gratidão está relacionada à alegria. Um coração não grato não é alegre. Mas eu sou grato por quê? Porque apesar de uma situação adversa, eu tenho a palavra de Deus que me diz o contrário. Se eu estou atravessando uma situação, um aperto financeiro, eu posso olhar para a palavra e posso dizer, Deus, obrigado, porque a tua palavra diz que Cristo Jesus, sendo rico, se fez pobre para que eu me tornasse rico.
Deus, obrigado porque em Cristo Jesus eu tenho uma vida abundante. Então, este cenário circunstancial e passageiro, ele tem fim. Obrigado por isso, porque eu não preciso me abalar com essa circunstância. Eu posso permanecer confiante, firme e alegre, porque a tua palavra diz a verdade a meu respeito. Eu posso estar passando por sintomas no meu físico, né? Algum diagnóstico médico negativo. E aí eu posso, nas minhas emoções, a minha alma querer se abalar, se entristecer, ou eu posso dizer, Deus, obrigado, porque a tua palavra diz que Jesus Cristo, pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Quando ele foi naquela cruz, ele derramou o seu sangue, ele me salvou, ele me perdoou, ele me libertou e ele me deu saúde divina. Por isso, Jesus, eu te agradeço, porque esse momento aqui que eu estou atravessando, essa situação, esses sintomas, esse diagnóstico, isso aqui não é a verdade a respeito da minha vida, porque a tua palavra é a verdade a respeito da minha vida. A tua palavra diz, Deus, que se o Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos habita na minha vida, esse mesmo Espírito vai dar vida ao meu corpo mortal. Por isso, Deus, obrigado, eu me alegro na sua palavra. E eu não permito que a circunstância, então, ela aflija a minha alma. Por isso, em tudo, dá graças. O tempo todo, dá graças. Mas por que então, surge a questão, por que então é tão importante ter um coração alegre? E eu queria ler um texto, mais um texto. Eu falei que na aba a gente usa muito a Bíblia, né? Provérbios 17, 22 tem um texto, para mim, bastante conhecido. Não sei se você já ouviu bastante esse texto. O texto diz assim, um coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Opa, aqui eu começo a entender um pouquinho por que Deus me orienta na sua palavra, sejam sempre alegres. Inclusive dá o título da minha mensagem aqui, a sua saúde está na alegria. O texto está dizendo que um coração alegre é um bom remédio. Um coração alegre produz saúde. Mas um coração abatido, um coração triste, ele vai secar até mesmo os seus ossos. Eu estou tentando ver aqui se tem alguém que talvez lembre de uma música que usa esse texto aqui, que foi meu pai que cantava. Então pensa como é velho. O Rômulo já me chama de velho atualmente, tem que aguentar. O Rômulo me chamando de velho. Estou novo ainda, mas já tem que aguentar. Mas imagina meu pai. E a música que meu pai gostava muito de cantar com esse texto, vamos ver quem lembra aí. Um coração alegre constitui um bom remédio. Bom remédio é um coração alegre, mas espírito triste seca os ossos. Um coração alegre é o gozo do Senhor. Ninguém? Viu como eu estou velho? Vamos fazer a reedição do corinho. Mas perceba, a instrução de Deus, ela tem um propósito. Deus, por que ser alegre? Por que constantemente ser alegre? Aqui nós temos uma instrução. Um coração alegre produz saúde. É um bom remédio. Preste atenção quando de repente algum sintoma vem e começa a incomodar, se isso não tenta roubar o seu ânimo, a sua alegria, gera abatimento. Nessa hora, seja esperto, cuide, diga, eu vou me alegrar na palavra de Deus, eu vou declarar a palavra de Deus, eu vou ficar firme na palavra de Deus, porque ela me deu saúde e ela é verdade sobre a minha vida, e eu vou estar sempre alegre. Este versículo deixa claro que a alegria do Espírito, ela produz saúde. A frustração adoece profundamente a ponto de secar ossos. Uau! Uau! Você já não ouviu, eu não vou dizer que isso, não vou afirmar isso, mas você já ouviu que aquela enfermidade, o câncer e tal, muitas vezes tem relação com a amargura? Quem já ouviu falar sobre isso?
A pessoa não consegue perdoar, aquilo consome a vida da pessoa, ela se entristece e seca até mesmo os ossos. Não estou generalizando e não estou afirmando, mas já se percebeu uma tendência no diagnóstico de pessoas com esse tipo de enfermidade que às vezes tem essa base lá atrás, essa mágoa lá atrás. A importância de manter a alegria baseada na palavra. Eu quero chamar a sua atenção aqui para uma história que ela torna prático aquilo que a gente conversou até agora, e acho que vai nos ajudar a entender a importância de sermos alegres. Olha esse texto aqui, Lucas capítulo 18, versículo 31 em diante, até o 33, o texto diz assim: Jesus chamou os seus discípulos, os 12, para o lado. E Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém. Seguinte, pessoal, a gente vai subir para Jerusalém. E nós vamos viver alguns momentos de aperto, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Eles já sabiam que Jesus falava a respeito de si mesmo e se chamava de Filho do Homem, né? Então eles tinham esse entendimento. E daí Jesus começa a falar aqui, é o seguinte: eu vou ser entregue, ele será entregue, o Filho do Homem, eu vou ser entregue aos gentios que vão zombar, que vão insultar, que vão cuspir, e depois de me açoitar, eles me matarão. Jesus está falando a terceira pessoa, mas está falando a respeito dele. Mas, ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. Jesus chama os discípulos e tem uma conversa com eles. E diz: gente, é o seguinte, nós vamos subir a Jerusalém. E os próximos dias que nós vamos passar agora em Jerusalém são dias muito importantes na história da humanidade. E são dias de cumprimento de profecias milenares. Serão agora, nestes próximos dias, que se cumprirão as palavras que foram preditas em relação ao Messias, ao Filho do Homem. E vocês sabem que eu sou essa pessoa. E é o seguinte: vão me prender, vão zombar de mim, vão me maltratar, vão cuspir, vão me açoitar, por fim eu vou ser assassinado. Eles tomam um susto ao ouvir tudo aquilo que Jesus está falando. Se você estivesse nessa roda de conversa, né? Conversa forte, conversa chocante. Mas é o seguinte, pessoal, vai acontecer tudo isso, está nos planos, foi profetizado que seria assim. Mas fiquem tranquilos, permaneçam firmes, tenham bom ânimo, continuem alegres. Por quê? Porque no terceiro dia eu vou ressuscitar. Não é o fim, não acabou, faz parte, não vai ser fácil, mas permaneçam alegres. Pense que a palavra de Deus diz: sejam sempre alegres. Outra vez eu digo: sejam alegres. Então Jesus estava dando a eles agora uma palavra para fundamentar o bom ânimo, a alegria deles nos próximos dias. Porque seriam dias difíceis, seriam dias complexos. Mas Jesus já estava de antemão fundamentando a alegria do Espírito com uma palavra, com a sua palavra. No terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus então libera essa palavra que deveria ser agora o fundamento, a base, que manteria os seus discípulos firmes, animados, até mesmo alegres, ao ver o cumprimento das profecias acontecendo diante deles, eles fazendo parte dos planos de Deus, vivendo aquele momento. E tudo aconteceu exatamente como Jesus disse. Eles subiram a Jerusalém. Passados alguns dias, Jesus foi preso. Quando Jesus foi preso, eles começaram a observar Jesus sendo zombado. Fizeram uma cruz de espinhos, dizendo: ah, você é o rei? Então está aqui a sua cruz. Zombando de Jesus, né? E Jesus, então, ele foi insultado, como ele disse. Jesus recebeu cusparadas no seu rosto, como ele disse. Jesus foi chicoteado, açoitado, como ele disse.
Jesus, por fim, então, foi assassinado numa cruz. Os discípulos, ao verem aquilo, com certeza lembraram do que Jesus tinha dito. Ele será preso, check. Ele vai ser zombado, check. Ele vai ser cuspido, check. Ele vai ser açoitado, check. Ele vai ser maltratado, check. Ele vai ser assassinado, check. Se os discípulos tivessem se mantido firmes na palavra liberada, eles saberiam que o próximo check era ressurreição. Mas, o que aconteceu? Nesse momento, a alma deles foi tomada pelo sentimento da tristeza. E eles se abateram. E eles se abateram a ponto de pensar, será que tudo aquilo era verdade? Ou até mesmo aquilo não era verdade? Nós esperávamos que seria de um jeito e não foi. Esperávamos que Jesus ia nos libertar da escravidão, da opressão de Roma, mas não foi. Esperávamos que Jesus era o Messias, mas ele não é, porque ele está morto. E esquecendo-se das palavras de Jesus, eles então ficam tristes. Eu estou enfatizando isso pelo seguinte: as palavras de Jesus, as palavras de Deus, a minha vida e a sua vida, dizem que nós somos prósperos, que nós somos vencedores. Diz que nós temos saúde divina. Só que, quando atravessamos circunstâncias adversas, muitas vezes nós esquecemos dessas verdades da palavra. E nós perdemos a alegria. E nós ficamos tristes. E isso traz prejuízo, isso traz dano, isso faz mal nas nossas vidas. Ao invés de eles permanecerem firmes, sabendo que o próximo check seria o maior ato, o maior milagre, o divisor de história de toda a humanidade, que seria a ressurreição, eles pensaram inclusive em desistir de tudo. Olha só alguns dos discípulos, o que aconteceu com eles, porque foram tomados pela tristeza. Lucas capítulo 24, do versículo 13 em diante, vamos ler aqui uma história sobre alguns discípulos depois da morte de Jesus. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo a uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Jesus tinha morrido. Eles estavam falando a respeito, lamentando a respeito, murmurando a respeito da morte de Jesus. Chorando, tristes por causa da morte de Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Uau! 2 discípulos de Jesus ouviram a história de Jesus, ouviram o que ia acontecer, deram os cheques, desistiram de tudo, resolveram voltar para Emaús. Estão lamentando, chorando, tristes, não estão alegres. E agora Jesus se aproxima deles e a sua tristeza os impede de perceber que Jesus ressurreto está com eles. Começa a entender a importância de estarmos alegres? Olha só, vamos continuar o texto. Versículo 17. Então Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos, sem alegria, tristes. Por isso estavam como que impedidos. O texto não diz que eles estavam impedidos de reconhecer. Eles estavam como que impedidos? Impedidos pela tristeza. Não é que eles não poderiam reconhecer, a tristeza os impediu de reconhecer Jesus.
Um, porém, chamado Cleopas, 18, versículo 18, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E Jesus, com o bom humor dele, lhes perguntou: do que se trata? Do que vocês estão falando? O que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? Como se não soubesse, né? Eles então explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta. Já não era mais Messias. Percebe o que a tristeza provoca no coração? Eles são impedidos de reconhecer Jesus e agora já aceitaram que aquilo que Jesus disse que era o Messias não era verdade. Por causa da tristeza. Que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo, mas era um profeta. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Nessa hora aqui, eu consigo imaginar a cena. Os dois caminhando, Cleopas falando com Jesus, tudo que ele está dizendo. E quando ele disse, mas já é o 3º dia, eu acho que Jesus fez isso aqui, ó. Né? Tipo, você não deu o check na hora que eu fui preso? Você não deu o check na hora que eu fui cuspido? Você não deu o check na hora que zombaram de mim? Você não deu o check na hora que me chicotearam? Você não deu o check na hora que eu fui crucificado? Lembra no finalzinho que eu falei que no 3º dia eu ia ressuscitar? E ele falando, já estamos no 3º dia. E quer saber? A gente nem ficou lá esperando, a gente já está voltando para casa. Porque estamos tristes. Porque não estamos alegres. Só que piora. Olha como a tristeza nos cega. Piora. Versículo 21. Próximo, continuando o texto. É verdade, Cleopas continua falando, Jesus, é verdade, não falou Jesus que não reconheceu, né? Falou, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada para o túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha sido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Meu Deus do céu! O que precisa? Jesus disse que ia ressuscitar no 3º dia. Algumas mulheres então vão de manhã cedo, de madrugada, até o túmulo de Jesus. Chegam lá, vêm anjos, os anjos dizem, ele não está morto, ele está vivo. Ele cumpriu aquilo que foi dito. Mas quer saber? A gente resolveu mesmo assim voltar para Emaús. Caramba! Caramba! Piora. Versículo 23. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Uau! Querido, meu desejo hoje é chamar a tua atenção, porque Satanás tem tentado colocar tristeza no seu coração. E a tristeza no seu coração, ela rouba a sua capacidade de perceber que Jesus está contigo. Veja o que a tristeza está fazendo no coração daqueles discípulos. Eles não percebem que Jesus está ali, mesmo tendo sido predito por Jesus o que aconteceria, mesmo que mulheres naquela manhã foram ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus, os anjos disseram que Jesus estava vivo, mesmo que daí alguns homens foram confirmar que o que elas disseram era verdade, ainda assim a tristeza assolou o coração deles de tal forma que eles disseram, nós vamos voltar para casa. Acabou. Não tem mais jeito. Voltaram para Cafarnaum, né? Continuavam e estavam voltando para Emaús consumidos pela tristeza que os impedia de perceber Jesus ressurreto do lado deles. Veja como a história continua.
Agora Jesus resolve falar com eles. E Jesus, ele fez isso, na minha vista. Mas Jesus começa agora a falar exatamente isso. Ele fala assim, versículo 25. Então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo aquilo que os profetas disseram e que eu disse. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Vocês não sabiam disso? Não foi avisado para vocês? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante. Jesus deu um miguezinho assim, então até mais, tal. Mas eles convenceram de ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E naquele tempo, caminhar à noite era perigoso. Uma que não tinha iluminação, e outra que ali, assaltantes, ladrões e tal, era muito, muito, muito arriscado não caminhar à luz do dia naquele período. Então, eles convidaram Jesus para ficar. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, então eles entraram em casa, se lavaram, fazia parte dos rituais judaicos ali, se purificaram e tal, antes de se alimentar. E depois de um tempo, então, foram sentar-se à mesa. Portanto, já estava noite nesse momento. E aí, o que aconteceu? Quando estavam à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou. E depois partiu o pão e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Queridos, olha, vou fazer um parênteses aqui, a importância da comunhão. O partir o pão fala a respeito de relacionamento, de comunhão. Uma das coisas que Satanás consegue fazer com cristãos, quando coloca tristeza no coração deles, sabe o que é? Isolamento. Tira do corpo. Faz a pessoa perder a vontade de ir no culto, de participar do grupo familiar, de estar na igreja. Coloca vergonha, coloca timidez, a pessoa fica acanhada, não quer se expor, não quer mostrar, ela se isola. Por quê? Porque onde existe comunhão, Jesus é revelado. Mas a falta de comunhão, o isolamento, produz mais tristeza. E nós vimos que a tristeza cega as pessoas. E aí os olhos deles se abriram. E quando os olhos deles se abriram, Jesus desapareceu da presença deles. Mas eles disseram um ao outro, versículo 32. Não é verdade que o coração nos ardia dentro do peito quando ele nos falava pelo caminho e quando explicava as Escrituras? E na mesma hora, de noite, no escuro, eles se levantaram, porque agora eles estavam novamente cheios de alegria, cheios de ânimo, felizes, contentes, foram renovados porque os olhos espirituais deles perceberam novamente Jesus ali, e agora eles tinham novamente disposição, vontade, ânimo, alegria. Não importa que está tarde, não importa que é perigoso, não importa, nós vamos voltar para o corpo, nós vamos voltar a estar junto com os outros discípulos, nós vamos voltar para Jerusalém. Nesse momento não vamos nem esperar amanhã. Eles estavam entusiasmados, cheios de alegria. E na mesma hora, então, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Aleluia. Aleluia. Se nos deixamos, queridos, ser dominados pela tristeza produzida pelas circunstâncias, podemos ser impedidos de perceber que Jesus está ao nosso lado. Não podemos deixar a tristeza nos assolar, nos dominar, nos governar. E eu quero concluir dando uma sugestão. Eu não sei, talvez eu já tenha contado essa analogia aqui, essa historinha, em alguma das vezes que eu estive com vocês, mas como tem bastante gente de rosto novo, eu acho que vale a pena. E me desculpe se eu te escandalizar, como pastor, falar o que eu vou falar aqui, mas preste atenção, é de bom coração. Existem dois tipos de pessoas.
Existem pessoas que têm olhos de abelha. E existem pessoas que têm olhos de mosca. Tem dois tipos de pessoas. Pessoas que têm olho de mosca e pessoas que têm olho de abelha. E eu e você precisamos decidir ser olho de abelha. Por quê? Imagina o seguinte, aqui vai a historinha. Imagine que nós temos então dois personagens, uma abelhinha e uma mosquinha, e elas estão sobrevoando uma paisagem, a mesma paisagem, as duas estão sobrevoando o mesmo ambiente. Qual ambiente é esse? É uma fazenda. E essa fazenda tem um pasto, um gramadinho bem bonito, bem verdinho, bem legal assim, cercadinho por palanques brancos, pintadinhos, arame farpado, né? Bem legal. E nesse pasto existe flores, além do gramado, além do pasto verde, existem flores coloridas. Nesse pasto, por ser um pasto, existem animais, gado, boi, vaca, estão ali nesse pasto. Grandes, gordos, fortes, bonitos, saudáveis, comem bastante daquele pasto e deixam, portanto, para trás o processo do pasto no estrume. E você tem nesse cenário, então, uma grama, um pasto verdinho, você tem flores, você tem os animais e você tem o estrume. E as duas, tanto a abelha como a mosca, estão sobrevoando essa paisagem. Resolvem pousar. A abelha, ela sobrevoa, olha, e ela vai pousar aonde? Ela vai pousar na flor, naquilo que é perfumado, cheiroso, bonito, colorido. E ela vai lá, que é doce, vai produzir o mel, vai ter como resultado, né, o mel, o doce, o bonito, o gostoso, o belo. A mosca vai pousar. Aonde que a mosca vai pousar? Se a abelha ela está focada no mel, sabe no que a mosca está focada? Na melda. Não é verdade? Se ofendi, me perdoe. Mas, o que eu estou querendo trazer de princípio para a gente aplicar na vida? Existem pessoas que têm olho de mosca e existem pessoas que têm olho de abelha. Pessoas estão sobrevoando o mesmo cenário, a mesma situação, o mesmo ambiente. As pessoas com olho de abelha, elas vão procurar o belo, o bonito, o doce. Elas vão focar naquilo que é bênção. E as pessoas que têm olho de mosca vão procurar o ruim, o podre, o fedido. Você conhece pessoas. Você vai conversar com a pessoa, só fala de coisa ruim. Só fala de problema. Só fala que não tem jeito. E você conhece pessoas que dizem: Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus tem cuidado de nós. Sim ou não? Não é verdade? E nós precisamos decidir que olhos nós vamos ter. Nós vamos permitir, se a palavra de Deus diz: alegrai-vos sempre. Outra vez eu digo: alegrai-vos. Nós vamos ter olhos de abelha que conseguem ver a beleza de Deus em tudo e em todo o tempo? Ou nós vamos permitir que Satanás nos faça focar naquilo que é... Precisamos aprender, precisamos colocar isso em prática nas nossas vidas. Alegrai-vos sempre. Decida ser governado pelo Espírito, alegre, pois a palavra de Deus diz a seu respeito: você é mais do que vencedor. A palavra diz a seu respeito que você foi colocado por cabeça e não por cauda. A palavra de Deus diz a teu respeito que você não é tocado pelo mal, o mal não te toca, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. É isso que a palavra de Deus diz a teu respeito. Deus diz que Ele estará com você todos os dias da sua vida. A palavra de Deus diz isso. Ele diz que Ele não te deixará. Deus te diz que Ele não te abandonará.
Todos os dias Ele estará comigo e com você. A palavra de Deus diz que abundante, a vida abundante, ela é minha e sua, porque Jesus já nos deu. A palavra de Deus diz que você pode pisar serpentes e escorpiões e nada pode te causar dano. A palavra de Deus diz que os teus inimigos, eles estão por estrado dos seus pés. A palavra de Deus diz que nenhum mal chega à sua casa, nenhum mal te atinge, nenhum mal pode tocar a sua vida, que praga nenhuma pode chegar à sua tenda. A palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que você é um filho amado de Deus. A palavra de Deus diz que você é perdoado. A palavra de Deus diz que não existe condenação sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que Ele não te rejeita, nunca te rejeita. É o que a palavra de Deus te diz. E a circunstância quer dizer alguma coisa para você e você quer dar ouvidos? Alegrai-vos sempre, diz o Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Eu sou o seu pai. Eu amo você como filho e filha amada. Você tem o mesmo valor que Jesus tem para mim, diz Deus. Eu não te desampararei, eu não te abandonarei, eu estarei com você em todo o tempo. E eu vou conduzir você a viver a plenitude de vida de acordo com a minha boa, agradável e perfeita vontade. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre, diz o Senhor. Entende por que a Bíblia, de repente, em 3 palavrinhas, coloca um princípio tão importante? Que talvez até hoje a gente pensava, tá bom, vamos ser felizes, vamos ser alegres. Não é só isso. Só tem um jeito de eu me alegrar sempre. Olhando a palavra. Olhando sempre a palavra. Eu e você somos filhos amados de Deus. Ele está nos levando à maturidade, filhos maduros, para usufruirmos da herança, para governarmos sobre a terra. Ele nos fez reis e sacerdotes. Ele nos fez mais que vencedores. Para nós podermos simplesmente usufruir para nós mesmos? Não. Para fechar, bons reis são reis que sabem acessar as riquezas do reino para abençoar o povo. Maus reis são reis que acessam as riquezas do reino para benefício próprio, estritamente. Como reis, acessando as riquezas do reino, abençoando as pessoas, nós vamos usufruir? Sim. Mas isso é consequência. Somos filhos amados, filhos maduros, por isso reinamos sobre a terra, acessamos aquilo que o reino, nosso reino tem, que é ilimitado, e somos instrumentos de Deus para abençoar vidas, transformar destinos, tirar as pessoas das garras do inferno, tirar a tristeza do coração das pessoas, compartilhar da alegria do nosso espírito, e pessoas nascem novamente, e pessoas passam a viver uma nova vida. Você é um amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Ele tem uma nova vida mais sublime, mais excelente, mais excelsa, mais majestosa para você, sim. Por isso, alegre-se sempre. Recebe essa palavra no seu coração? Amém? Posso pedir para você se colocar de pé? Tua alegria é a força do meu coração. Dono dos meus dias és meu rei, minha nação.
seja bom, o Senhor é sempre bom e não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. No meu lugar, tu és minha casa, minha morada, eu sou teu lar. Se faltam ponte, o fundo do vale, me lembrarei que eu tenho um pastor e um cavalo. Me lembrarei que eu tenho um pastor que não falhará. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom, o Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos de ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor.